Você é uma pessoa de palavra? Mateus 5, verso número 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Uma pessoa de palavra, em termos simples, é uma pessoa confiável. Uma pessoa confiável tem credibilidade perante as outras porque aquilo que fala é coerente com o comportamento que tem, sendo extremamente constante e firme em tudo o que é e faz. Nas palavras de Jesus, quando você diz sim, que isso seja realmente sim, e quando disser não, que seja um não. Qualquer significado a mais, diz Jesus, vem do maligno. A pergunta é: você tem certeza de que quando fala as pessoas acreditam? Ou você geralmente precisa ficar se explicando muito para convencer? A falta de verdade no falar está em alta. Até parece que mentir em um combinado se tornou um hábito legítimo. Dizemos que vamos estar presentes quando na verdade não temos intenção nenhuma de ir. Isso sem dizer dos horários, dos compromissos e das responsabilidades que assumimos e que nem sequer foram considerados por nós. Um problema ainda maior acontece quando trazemos esse mau hábito para o nosso relacionamento com Deus. Só que essa brincadeira não cola com Deus. Gálatas 6, verso número 7, Provérbios 20, 25 vai dizer isso para nós. Todos nós, no fundo, sabemos que essa brincadeira não é boa, ela é prejudicial e, inclusive, não deveria nos divertir. Acontece que o nosso homem, à imagem de Adão, é sempre tendencioso ao mal e é justamente por isso que nós vamos sempre tentar legitimar a nossa má conduta, dando um jeito de fazer o mal com ares de intenções boas. Esse era o comportamento dos judeus com relação à lei. Em uma leitura simples de Mateus 5, de 17 a 48, é fácil perceber que haviam distorções propositais que os fariseus faziam da lei mosaica. Cristo não está modificando a lei, mas está livrando-a de falsas interpretações. Uma dessas falsas interpretações dos judeus era que apenas alguns juramentos eram obrigatórios, dependendo do nome em que os homens jurassem. Na verdade, eles se desviavam das escrituras a fim de que elas ficassem mais fáceis de serem obedecidas. A gente conhece isso como o famoso jeitinho brasileiro de fazer as coisas. O que Jesus está revelando aos judeus é que tais distinções eram vaidosas e malignas, e que todos os juramentos eram obrigatórios. E além disso, a palavra do homem deveria ser verdadeira e deve ser cumprida mesmo sem juramentos. Irmãos, a grande verdade é que se os homens fossem sinceros e simplesmente falassem a verdade, eles não sentiriam a necessidade de jurar o tempo todo. Juramentos entram em uso porque os homens são mentirosos. No entanto, é um grave erro pressupor que uma mentira não seja má porque não se jurou. Ainda assim, os judeus passaram além disso, declarando que o perjúrio não estava errado, a menos que fosse jurado de uma certa maneira. Mateus capítulo 23, ali de 16 a 22. O perjúrio é o ato pelo qual intencionalmente se jura falsamente. É um crime grave. A Bíblia o associa com juramentos para falsos deuses, Salmos 24, 4. Um juramento somente está de acordo com a palavra de Deus se houver verdadeira sinceridade da parte de quem jura. Ele não deve dizer nada além do que está totalmente seguro ser a verdade. Moisés frequentemente parecia enfatizar o perigo do juramento falso e o dever de cumprir os votos feitos ao Senhor. Eis alguns exemplos. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, Êxodo 20, terceiro mandamento. Não jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, Levítico 19, 12. Quando um homem fizer o voto ao Senhor, não violará a sua palavra, Números 30, verso número 2. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, Deuteronômio 23, 21. Se entendemos bem o que os judeus estavam argumentando, é que, para eles, jurar falsamente significava profanação, que é um uso profano do nome divino, e não perjúrio, que é empenhar a palavra desonestamente. Por isso, conforme Jesus nos diz, eles desenvolveram regras elaboradas para fazer votos.
Fizeram listas de quais fórmulas eram permissíveis e acrescentaram que apenas aquelas fórmulas que incluíam o nome de Deus tornavam o voto obrigatório. Para eles, ninguém precisa ser tão cuidadoso sobre a guarda de votos nos quais o nome de Deus não for usado. Então é que Jesus entra na história dizendo: a fórmula de fazer votos é totalmente irrelevante, até porque, diz Jesus, quem deles, por mais que tente, pode evitar alguma referência a Deus? Pois o mundo todo é mundo de Deus, vocês não podem tirá-lo da equação, disse Jesus. Em última análise, um voto é obrigatório, independentemente da fórmula utilizada. Sendo assim, a verdadeira implicação da lei é que devemos cumprir as nossas promessas e sermos pessoas de palavra. Se agirmos assim, os votos acabam por se tornar desnecessários. Pela Bíblia Sagrada, entendemos que tanto o divórcio como os juramentos aconteceram por causa da dureza do coração e da falsidade humana. Ambos foram permitidos por lei, nenhum foi ordenado. Portanto, meus irmãos, o que Jesus nos pede é que a nossa palavra seja sincera e normal, pois todo e qualquer exagero já constitui uma mentira. Devemos falar sempre a verdade como quem vive na presença de Deus, tendo Jesus o exemplo de quem falou sempre a verdade. 1 Pedro capítulo 2, verso número 22. O cristão não deve recorrer a juramentos para receber credibilidade, mas deve ter uma palavra tão confiável como se fosse um juramento. Você tem prestado atenção nas suas palavras? Tem percebido se elas estão coerentes com o procedimento de um filho de Deus? Você se acha uma pessoa honesta? No Sermão do Monte, Jesus nos ensina que a qualidade de vida do cristão deve exceder em muito a dos religiosos fariseus. Essa diferença, entre outras coisas, se manifesta naquilo que falamos, mostrando assim que a mudança é de dentro para fora. Jesus mesmo disse que a boca fala do que o coração está cheio, Mateus 12:34. Tudo o que falamos deve ser verdadeiro e confiável, refletindo tão somente o sentido que se quer dizer. Para isso, não se faz necessário jurar para autenticar a palavra dita, pois o caráter do cristão dispensa tal recurso. Que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.